a pessoa iniciou, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais no treinamento, porque nós, né, eu falo nós, porque você que me passa o treino, é, eu trabalho bastante variação de cadência, né? Tem treino que eu faço numa cadência mais alta, tem treino que eu faço numa cadência mais baixa, e gostaria também que você, não sei se você vai falar neste momento agora, da diferença, né, do treino aeróbico, do treino anaeróbico e da academia, né? Porque tem essas diferenças aí, talvez, na cadência, essa diferença de aeróbico e anaeróbico, e a academia também vai entrar no meio disso. Só para ilustrar para a gente poder entender por que a gente anda talvez numa cadência mais baixa tem dia, talvez numa cadência mais alta por um Eu não período. sei se eu consigo pegar um papel aqui, que talvez eu... Deixa eu ver se eu pego um papel aqui para desenhar, que eu acho que vai ficar melhor. Como juntou 3 informações, eu acho que a última seria a inicial, vamos dizer assim. Basicamente, a gente tem 3 grandes pontos de treinamento, né? Que um é a força, o outro é a velocidade e o outro é a resistência. E basicamente, não sei se vai dar para ver aí, então se eu tenho, eu não estou conseguindo ver o que é, se eu tenho se eu treinar muito força, eu trago, vamos dizer, eu faço um triângulo, né? A primeira vez que isso foi proposto, não sei se dá para ver bem aí, ele tinha as capacidades. Para ver se torcendo um pouco. Então, eles tinham as capacidades, seria, vamos dizer, força, resistência e velocidade. Se você treinar muita força, você vem para cá. Se treinar muita velocidade, você vem para cá. Velocidade seria cadências altas, ou tipo, seria um corredor de 100 metros. Treina muita velocidade. Entendi. Força seria um fisiculturista, um levantador de peso lá, olímpico. Resistência seria um maratonista. Seriam as modalidades que exemplificam bem essas capacidades. Então, assim, se você treinar muito, você vem para cá. Se você treinar muita força, vem para lá da força. Se treinar muita resistência, vem para lá da resistência. O mountain bike cross country, ele fica no meio, tendendo para resistência. Ele fica aqui, mais ou menos, vamos dizer assim. Ainda tem mais uma complexidade. No meio para cima. No meio para cima de resistência. Tipo, teoricamente você falaria que uma distribuição de treino de mountain bike, em média, fica 80% de resistência e o resto para as outras modalidades, para as outras capacidades. Então, se eu vou fazer musculação, por exemplo, eu preciso tomar cuidado com essa informação. Se eu vou treinar variações de cadência, se eu treino com cadência muito baixa, eu venho para o lado da força. Se eu treino com cadência muito elevada, eu venho para o lado da velocidade. E lembrando que tudo isso é uma mistura, você sempre está com esses 3 meios bem distribuídos, vamos dizer assim. Então, inclusive tem até uma outra... Isso é teoria de treinamento, não é nada metabolicamente provado, inclusive. Mas eles falam, se você não tiver força, você não tem nada. Então chega um ponto que se você... ele faz uma volta aqui, assim, né, tipo, vem... Então se você não tiver força, você não tem nada. Então você tem nem velocidade, nem resistência. Se você não tiver velocidade, você também não vai ter força, que você não consegue movimentar. E se você não tiver um pouco dos dois, você não tem resistência. Então, a musculação, por exemplo, ela entra nesse ponto. Ela te ajuda a ganhar força ou velocidade. Um pouquinho de resistência, dependendo do treino. Então, se você faz aqueles treinos de RML, que você está acostumado a fazer lá com 20, 30 repetições, 40 repetições às vezes, você vem para resistência. Se você faz um treino com intensidade alta e baixa repetição, né, normalmente 8, no ciclismo normalmente a gente faz na base. Normalmente eu aplico eles na base. Ou em algumas modalidades quando precisa. Aí você vem para força. Se você faz séries de movimentos rápidos, você vai para velocidade. Da mesma forma que na cadência você consegue trabalhar isso aí. Então, trabalhar com essa parte mecânica, você consegue direcionar o que o atleta precisa ter. Então, na questão de adicionar o treinamento de força, você precisa treinar um pouco mais do que você usa no treino no dia a dia. Então você vai trabalhar, dá pra gente calcular, por exemplo, pegar lá seu dado de torque. Então você tem lá o torque máximo que você faz,
Só que aquilo lá não é o que você vai fazendo, você vai ter que fazer um pouco mais com um treinamento de força, para você ter um buffer de força, ter uma reserva, né, de força. Do mesmo jeito da velocidade, você vai trabalhar com velocidades mais altas. Então, você trabalha com cadências de 110 RPM, dependendo até mais, em alguns treinos, com o objetivo de ter um buffer de velocidade. Da mesma forma que você faz um treino de 4 horas, 5 horas, para você ter esse buffer de resistência, apesar de sua prova durar 1h30, vamos supor. Então, você sempre tem sempre trabalhar com essa questão de ter uma reserva, sempre ter uma. E do ponto de vista mecânico, voltando para a questão da cadência, né? Expliquei tudo invertido agora, né? Voltando para a cadência, que foi a primeira pergunta, que entra um pouquinho dessas questões, você tem influências mecânicas relacionadas à cadência, relacionadas à velocidade, força e resistência. Então, se você trabalhar, para você ter velocidade, você precisa ter coordenação intra e intermuscular. Se você não tiver essa coordenação, você acaba não desempenhando velocidade ou não desempenhando força. A resistência aqui é um pouco menos a resistência tem um peso metabólico muito grande e um peso mecânico menor. Mas para força e velocidade é importante ter isso aí. E lá na prova de mountain bike é comum chegar numa subida que você não conseguiu acertar a marcha lá, você vai ter que fazer mais força. Então é importante você ter eficiência mecânica naquela cadência mais baixa. Da mesma forma que é possível que, principalmente com as redações reduzidas hoje, se você vai para o mountain bike, vai fazer uma descida mais íngreme e com coroas 34, sei lá, dependendo do atleta, que você vai ter que pedalar muito rápido, você vai ter que ter uma eficiência mecânica em cadências altas. Então, o objetivo de variar a cadência nos treinos vão desde a questão metabólica, que eu já vou explicar um pouquinho mais para frente, até a questão mecânica. Você tem eficiências mecânicas para poder desenvolver aquele movimento, aquele ato motor. E com relação à parte metabólica, que principalmente a questão de resistência, se você eleva o seu metabolismo aeróbio, você tende a ter mais resistência. Então, cadências mais altas tendem a ficar mais próximo da parte de resistência. Cadências mais baixas tendem a ficar mais próximo da força. No ciclismo, eu não falaria que seria metabolismo de ATP-CP, seria mais um metabolismo metabolismo anaeróbico lático ainda, mas com uma contribuição maior da força. Já com relação à parte de velocidade, também não seria ATP-CP, mas uma contribuição maior do metabolismo anaeróbico lático, que queima a perna. Quando você está fazendo força, você precisa ter um pouco do metabolismo anaeróbico para suportar, para gerar aquelas ações metabólicas e gerar uma aceleração rápida, vamos dizer assim, né? E você precisa ter um pouquinho... E da tolerância, né? Isso. A tolerância está mais relacionada à resistência. Então, se você tiver uma capacidade anaeróbica alta, você gera mais ácido lático. E aí quem tem uma tolerância maior ao ácido lático consegue trabalhar com valores mais elevados daquela acidose. Então, normalmente quando você tem aqueles treinos lá, que é um dos treinos mais brutais lá que eu falo, que tem lá na lista lá que o pessoal, é o treino de 16 tiros lá de 1 minuto. Aquele treino lá é um treino de resistência anaeróbica, lática. É um treino que tem recuperação curta, na verdade. Então, você gera uma acidose alta e você não dá tempo para ela se recuperar. Então, é um treino que não envolve velocidade, não envolve potência, apesar de estar como potência, envolve resistência anaeróbica lática. Se você põe aquele treino, quero treinar velocidade, aí seria um treino que você tem que ser mais curto. O ideal, quando a gente está, vamos dizer, vai treinar dar um exemplo só para ficar mais fácil de entender. Vou treinar um velocista lá nos 100 metros rasos. Então, eu sou um treinador que estou do lado do cara lá. Eu vou treinar velocidade. Então, ele dá um sprint, eu marco o tempo. A hora que o sprint dele cair, ele para. Porque assim, se ele caiu a performance por fatores metabólicos, ele não está treinando velocidade, ele está treinando outra capacidade. Então, por isso que eu peço para o pessoal, às vezes, separar os laps. Para eu ver se o treino foi de potência mesmo. O treino de potência seria aqueles tiros de 30 segundos, 15 segundos, com recuperação longa. Normalmente são 6 tiros só no dia. Depois é rodar. O desafio é fazer os 16 tiros de 1 minuto e manter, né?
toda a capacidade ali nos 16. Não, mas isso não mantém. Isso é esperado que caia mesmo. Quanto maior é um treino que gera acidose. Se você fizer ele bem feito, ele vai gerar muitas doses desde o primeiro tiro. E você não vai recuperar, você não vai ter tempo hábil, você não vai diminuir de forma expressiva em 1 minuto de recuperação aquela acidose. Então, você vai dar outro tiro já com acidose alta. É a hora que dá vontade de vomitar. Né? Não, é o treino que eu mais gosto de fazer e é o treino que eu menos gosto de fazer. Porque quando eu estou descansado, eu gosto de fazer, mas tem aquela fase que a gente já está cansado e tem que fazer. Aí é uma informação importante. Um dos dados importantes do treinamento é a questão de feedback dos treinos. Esse treino é um treino, se você estiver muito cansado, talvez não é interessante fazer naquele dia. Por exemplo, se você não tiver com glicogênio muscular bom, assim, recuperado, você não vai ter acidose metabólica. Então, você não vai atingir o objetivo de acidose e não vai melhorar a tolerância. Então, é um treino que você tem que estar relativamente bem recuperado. Do outro lado, por exemplo, só para citar como exemplo, você tem um treino de resistência anaeróbica. Então, é muito comum a gente colocar um treino longo depois um treino de resistência anaeróbica. Bastante comum. Quem é atleta profissional costuma fazer 2 treinos longos na semana, a maioria deles, quando tem mais tempo. E é comum o treino longo estar depois desse treino. E aí o cara começa cansado, mas o objetivo é aeróbio. O aeróbio recupera rápido. Então, mesmo que ele não estivesse se sentindo muito bem nos treinos, ele vai atingir